Bem-vindos galera, esse é o canal Mundo do Crime Oficial. Hoje iremos contar a história do traficante Fu da Mineira, Ricardo Chaves de Castro Lima, ou conhecido como Fu da Mineira, chefão na hierarquia do tráfico na facção do Comando Vermelho, e hoje é encarregado por administrar e organizar a facção nas ruas do Rio de Janeiro. Pela importância do Fu na facção CV, poderíamos contar mil e umas histórias da sua façanha no tráfico de drogas, mas ele é da turma que ficou mais tempo preso do que em liberdade. Quando solto, atuava nos morros da Mineira e Zinco no Estácio, quando ainda os dois eram dominados pelo Comando Vermelho. Comandava ao lado do seu irmão Rogério Chaves de Castro Lima, conhecido como Rogerinho dos Cinco. Mas sua vida de encarcerado começou aos 22 anos, quando ingressou ao sistema penitenciário em 12 de agosto de 1993. Por conta da sua extensa ficha criminal, foi trocando de presídio constantemente, até que em agosto de 1999 foi transferido para a penitenciária Laércio da Costa Pellegrino. O popular Bangu 1 praticamente se uniu aos principais traficantes do Comando Vermelho, participando da famosa comissão da facção, que atribuía as ordens, que partiam primeiro das galerias de Bangu, até chegar às ruas do Rio de Janeiro. De dentro do presídio, o Fu controlava o tráfico de drogas no Morro da Mineira, que na ocasião, era uma comunidade forte em poder bélico e também oferia muitos lucros para o CV, muito devido à localização da comunidade no Rio de Janeiro. Participou da famosa rebelião de Bangu 1, em 11 de setembro de 2002, onde a liderança do Comando Vermelho conseguiu comprar os desipes da galeria, onde deram o cartão livre para que os traficantes tivessem acesso à ala dos rivais da facção ADA. Na ocasião, a rebelião, comandada por Marcinho PVI Beiramar, resultou na execução de 4 cabeças da facção ADA, entre eles os traficantes Uê, Robô, Orelha e Robertinho. Todos os chefes do tráfico que estavam na galeria do Comando Vermelho foram indiciados no processo da rebelião em Bangu 1. Como controlava o tráfico do zinco e mineira de dentro dos presídios, o Fu tinha um temperamento explosivo, pois quando ficavam sabendo que as suas bocas de fumo estavam sendo roubadas, ou simplesmente os gerentes não estavam trazendo lucros, ele tomava uma decisão simples: mandava passar os comparsas, sem dó e nem piedade. Até que em 2005 foi transferido para penitenciário Dr. Serrano Neves II. Como era considerado um chefão do Comando Vermelho muito periculoso, a justiça decidiu transferi-lo novamente para Bangu. A década de 2000 foi difícil para os membros da quadrilha do Fu, pois os rivais do ODA que controlavam o complexo do São Carlos estavam crescendo na região. O traficante Irapuã Davi Lopes, o Gangan, estava impossível nos ataques aos rivais da Mineira e Zinco, e sempre entrava no morro e dava trabalho para os subordinados do Fu. Naquela época, o Gangan também integrava a lista dos traficantes a ser caçado pela justiça, e muito devido à sua crueldade para atuar no tráfico do São Carlos, e principalmente por abrir uma guerra com o Morro do Zinco. Antes de morrer em 2004, o Gangan conseguiu tomar as bocas de fumo do Morro do Zinco, e deu um prejuízo para o grupo do Fu, que acompanhou sua perda encarcerado e não podendo fazer nada. Aos poucos o Comando Vermelho foi enfraquecendo na região de Estácio e Catumbi, onde alguns soldados migravam para os morros do Falete Fogueteiro e M. Santa Teresa. Naquela época, quando as coisas apertavam para o CV, o refúgio era o temido Complexo do Alemão na zona norte do Rio de Janeiro, que na época abrigava muitos bandidos, e a maioria era líder na facção. Até que em 2006 começou as tentativas dos traficantes do ADA em tomar também o Morro da Mineira, que na época estava enfraquecido. O responsável por segurar as investidas dos rivais Aritana, Roupinol e Coelho, era o grupo do traficante conhecido como Toqui, que era o chefe do tráfico na Mineira. Foi uma guerra sangrenta no Estácio, onde toda semana os bandidos da Mineira e São Carlos trocavam tiros, parando a Itapiru e causando medo nos moradores. Os traficantes da Mineira apenas se preocupavam em se defender, e aos poucos foram perdendo o território. Sempre quando o bonde do Coelho, chefe do São Carlos, descia no Morro da Mineira, na companhia dos soldados Canela, Menor do Grutão, Cheru, Empada, Mocotó, da Rajada entre outros, conseguiam entrar, vasculhar toda a Mineira, mas saíam quando a polícia intervia na ação dos bandidos. Até que em 2007 o Morro da Mineira foi dominado completamente pela facção ADA, causando um golpe duro no bolso do Fu, que novamente acompanhou tudo de dentro do presídio. Sem saída, os soldados arrumaram abrigo nos poderosos complexos da Penha e Alemão, que era o quartel-general do Comando Vermelho naquela ocasião. Perder o Morro da Mineira causou tanta dor no Comando Vermelho, que tiveram até uma atitude desesperada para retomar o morro. Para ter novamente o Morro da Mineira, o Fu e a comissão da facção pediu ao traficante FB, chefe da Penha,
para negociar com o traficante Coelho, que tinha virado chefe da mineira. Numa negociação sem pé e nem cabeça, o FB apenas queria a mineira de volta, aceitando pagar uma quantia alta para o rival Coelho. Obviamente o Coelho se negou a entregar a mineira novamente para o Comando Vermelho, mas uma outra negociação tinha entrado em pauta, que era comprar o Morro do Zinco e não tentar mais nada na mineira. Novamente foi negado pelo Coelho, e não teve negociação naquele momento. Com isso, os bandidos do Complexo do Alemão e Penha abriram guerra definitiva com os rivais do Complexo do São Carlos, e prometeram retomar a mineira e o zinco na marra, passando por cima de tudo e todos. Óbvio que só houve tentativas frustradas do Comando Vermelho. No meio dessa negociação, caso o Coelho aceitasse algumas das negociações, o Ricardo Fu perderia parte dos lucros de ambos os morros, onde seriam administrados diretamente pelos chefes do Complexo do Alemão e Penha. Resumindo, o Fu iria dividir o seu império. Os anos foram passando e o Fu foi transferido novamente, mas agora para o presídio de Catanduvas, um presídio federal, onde a comunicação era quase impossível. Isso foi em 2007. Por muito tempo os planos de retomar a mineira ficaram no esquecimento, pois o chefe estava incomunicável em presídio de segurança máxima e federal. Mas com uma manobra dos seus advogados, o Fu conseguiu a progressão de pena, e se caso arrumasse um emprego, ganharia o direito de cumprir em semiaberto a sua pena. Em dezembro de 2011 ele finalmente conseguiu o benefício, mas teria que retornar aos presídios. Mas como já esperado, o Fu não retornou e foi considerado como foragido. Por coincidência, seu parceiro Claudinho da Mineira também tinha recebido esse benefício de sair do presídio, mas retornado à noite. Ambos foram vistos passeando no shopping em Porto Velho, pois na ocasião estavam detidos na penitenciária estadual Edivan Mariano Roseando. Mas antes de ganhar a liberdade, ele teve que acompanhar a morte do seu filho no Morro do Chapadão em Costa Barros. Felipe Fufuzinho estava ocupando o cargo de frente, depois que o traficante Nando Bacalhau foi capturado na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Fuzinho era muito novo e tinha pouca experiência para gerenciar um reduto que havia se tornado poderoso para a facção. No íntimo da bandidagem, a real intenção era que o Fu-Pai ficasse de frente no Chapadão assim que ganhasse a liberdade. Isso futuramente aconteceu, mas naquela ocasião o Fuzinho recebia uma pressão enorme entre os bandidos do Comando Vermelho, que sempre questionavam sua liderança no Chapadão. Chegou até pipocar um caso interessante, onde testemunhas apontaram que o traficante Luiz Cláudio Machado, o Marreta, teria subido no Chapadão, ordenando a liderança do Chapadão para ele. Marreta alegava que tinha mais experiências que o Fuzinho, e que era parceiro do traficante FB, o verdadeiro dono do Chapadão. Mas suas alegações foram em vão, e de longe, o Ricardo Fu ordenou que o Fuzinho não abaixasse a cabeça para o Marreta, e seguisse como chefe do morro. Marreta aceitou a derrota, mas estranhamente o Fuzinho foi encurralado pelos policiais numa operação dentro do Morro do Chapadão, e acabou falecendo em confronto. Até que um novo líder fosse eleito para ficar no Chapadão, o Fu já estava para ganhar a sua liberdade, e junto com Benemar e Claudinho da Mineira, eles saíram para administrar melhor o Comando Vermelho nas ruas. Sempre com o crivo do Marcinho VP, o homem que tem a maior voz dentro da facção. Com o Fu e Claudinho em liberdade, a hierarquia nas ruas foi fortalecida, e os dois ficaram responsáveis por cuidar do complexo do Chapadão. Benemário ficou encarregado em negociar armas e drogas direto dos países vizinhos do Brasil, e o Marreta ficou com a missão de expandir a facção na cidade do Rio de Janeiro. Esses eram os generais do Comando Vermelho na ocasião, sem contar com os chefes dos seus respectivos morros filiados ao CV, mas que não respondiam pelas ordens do Marcinho. Além de controlar o Chapadão, o Fu tratou de expandir seus domínios para São João de Meriti e Mesquita, dominando a comunidade da Coreia e retirando das mãos dos milicianos que tomavam conta da comunidade. Fora que nas entrelinhas, foi seduzindo bandidos do Morro da Mineira e que tinha fechado com a facção ADA. Aos poucos, traficantes antigos do CV da Mineira foram chegando ao conjunto de comunidades do complexo do Chapadão, reforçando o grupo armado do Fu e Claudinho da Mineira. Claro que já planejavam entrar novamente no Morro da Mineira e Zinco. Atualmente uma guerra foi instalada no Morro da Coroa no Estácio. O episódio ficou na conta dos traficantes do Falete, CV, controlados pelo traficante LP, onde subiram na coroa com mais de 30 bandidos e aterrorizaram a comunidade, pegando os soldados até o frente do morro. A polícia acredita que essa invasão teve dedo do Ricardo Fu, que movimentou o seu bonde do complexo do Chapadão até o Morro do Falete, para invadir a coroa. Sendo verdade ou não,
Sabemos que a intenção do Fu é retomar tudo que era seu na região central, e pelo visto, não medirá esforços para fazer essa façanha. Em agosto de 2015, Fu foi preso numa operação no complexo do Chapadão. Se você sabe mais sobre a história de Fu, deixem nos comentários abaixo. Se inscrevam e fiquem por dentro de nossas histórias do nosso canal Mundo do Crime.